Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da escolha de Eucana. O livro Escolhidos fala que ele buscou ter outra mulher, buscou casar com outra mulher por falta de fé. Veja que Ana não tinha filhos, era estéril, e aí, por falta de acreditar que Deus poderia fazer com que a sua esposa gerasse filhos, ele escolheu uma outra mulher para dar, né, sequência à geração. E a gente comentou ontem o quanto era importante naquela época o registro, né, feito de geração em geração, teria que haver a posteridade, isso valorizava um homem. Um homem sem geração era um homem sem frutos, um homem sem filhos também era muito, não tinha o respeito, né, da sociedade naquele tempo. E Eucana precisava manter a sua geração. Veja que aí ele escolheu Penina para casar, e Penina era o oposto de Ana, gente. A descrição do livro Escolhidos é impressionante, que Penina era rude, era ciumenta, era terrível. Ana era gentil, era educada, era uma pessoa amável, não reclamava, não ficava reclamando de tudo, né? É bom para a gente observar o nosso comportamento, sabe? Eu fiquei analisando e pensando assim, puxa vida, né? Olha aí o comportamento celeste. Deus não quer que a gente fica resmungando de tudo, não é da índole dele, né? Existem problemas? Existem. A gente deve levar para ele? Deve. Inclusive, nós vamos falar a respeito da oração sincera, que Deus quer ouvir orações que saem do fundo do coração, né? Mas hoje nós vamos falar então a respeito dessa poligamia. Veja que em Israel, como na maioria do mundo antigo, geralmente era praticada monogamia. Uma só mulher, assim como Deus deu para Adão uma só Eva, não é? Para você que acompanha o registro histórico da humanidade, baseado no cânon bíblico, Deus deu uma só mulher. E veja que logo lá no início, né, da história, diríamos no início, Abraão teve Sara como mulher. E foi Sara que aconselhou que pegasse a serva Agar e tivesse filhos com ela. E, gente, até hoje, problema por causa da poligamia. A guerra toda no Oriente Médio em relação às gerações, às descendências de Abraão com mulheres diferentes. Veja isso, como Deus é sábio quando ele diz: faz isso, meu filho. E quem foge, não é, ao que Deus diz, só se machuca. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele é pai, ele criou. Então, olha aí, mais uma vez a história se repete, né? Tipo no caso de Abraão, vem aqui no caso de Eucana, duas mulheres e haja problema, haja sofrimento. E Ana sofria calada, né? Ela era aquela pessoa que ela não buscava sofrimento, ela não ficava revidando o que Penina fazia. E hoje eu quero lembrar aqui a você que acompanha, né, o áudio do adolescente, que veja, a poligamia existiam várias ocorrências dela registrada, mas por vários motivos também. Não que isso justifique, né? Mas só para título de conhecimento, diz que vários fatores encorajavam a prática desse costume lá no Antigo Israel. Primeiro, um desequilíbrio no número de homens e mulheres. A necessidade é o segundo, né, de ter um grande número de filhos para trabalhar com os rebanhos ou no campo. Filho mão de obra, né? Ô, gente. Olha lá, o terceiro fator que encorajava a prática da poligamia, o desejo de aumentar o prestígio e a fortuna de uma família por meio de múltiplos contratos de casamentos. Daqui me faz lembrar da história de Salomão, não é? Que casou com mulheres de vários países para aumentar o prestígio. Não porque Deus aconselhou e não porque ele precisava disso. E veio se extraviar, e a Bíblia fala, né? Conviveu ali com várias mulheres e transgrediu e se degradou. Eita, só problema. Quarto fator aqui, ó, de estímulo à poligamia, o elevado número de mortes de mulheres no parto.
Então, já para precaver, né, sabendo disso, o que acontecia no passado, esses homens tomavam mais de uma mulher. Bom, são vários fatores que a gente olha para essa prática, mas o mais importante a gente pensar hoje, que veja, como o livro Escolhidos fala que foi por falta de fé de Eucana, que ele escolheu essa outra mulher, a Penina, e isso foi muito sofrimento para a vida dele e para da esposa que ele amava também. Me faz pensar que as nossas atitudes, às vezes, e os danos que a gente traz para a vida da gente, eles ocorrem por falta de fé, falta de confiança em Deus real, não é? Hoje, quem sabe, termino adolescente, lembrando que nós precisamos nos achegar mais a Deus para resolver as nossas questões do dia a dia, sabe? Você está com um problema? Cuidado em tomar uma atitude precipitada, uma atitude sua, achando que Deus está nisso, porque nem sempre está. E não está, viu? Muitas das vezes. Né? Então, hoje é para a gente analisar em relação às nossas atitudes, os problemas que nós buscamos para a nossa vida por falta de confiar em Deus. É importante a gente entregar o caminho para Ele, a gente descansar no Senhor, porque ao seu tempo Ele dá o que a gente precisa. Pai que sabe o que o filho precisa, Ele dá. Mas ele dá na hora certa. E se ele tira, e se ele retém, e se ele não dá, ele está cuidando, viu? Pode confiar. Desejo que você hoje pense a respeito das atitudes que tem tomado, das decisões que tem tomado e o porquê às vezes vem na sua vida alguns problemas. É falta de confiança em Deus? Se for, pede para Ele, Senhor, aumenta a minha fé. E Ele vai aumentar a sua fé e vai resolver todos os seus problemas, porque a Bíblia diz que Deus não só ouve as orações, Ele responde. A forma que ele responde, o tempo que ele responde, é o que nós precisamos aprender dele, precisamos olhar segundo o seu olhar e as coisas serão muito mais suaves na nossa vida, não é? Se o Cana tivesse fé suficiente, esperasse o tempo certo, ele teria lá de presente, não é? O filho que recebeu, aliás, um super filho que foi Samuel. A Bíblia conta que foi um juiz justo. E hoje é raro, né? Pessoas justas. É muito bonita essa característica. A Bíblia fala de Jó, que foi um homem justo, fala de Samuel, que foi um juiz justo. É muito legal a gente acompanhar essa história desse homem especial que a Bíblia traz para a gente. Fica por aqui o Adolescente, então, de hoje. Lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!